Olá, meu nome é Wesley Silva, sou o diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, especialista na gestão de ISST. Hoje eu gostaria de falar neste vídeo um pouquinho sobre a gestão de trabalhos em altura. Um ponto a ser considerado, mas é claro que não é o único na gestão de trabalhos em altura, é o peso do trabalhador vezes a capacidade do cinto de segurança. E aí, eu já deixo esse questionamento. Você já pensou sobre isso? Se não, vamos discutir um pouquinho aqui dentro desse vídeo. Por que eu preciso pensar sobre isso? Porque a maioria dos equipamentos tem uma limitação que está relacionada ao impacto transmitido em caso de uma eventual queda. E quanto maior o peso do trabalhador, maior será o impacto transmitido ao sistema de proteção individual contra quedas. Se você não sabe o que é sistema de proteção individual contra quedas, não se preocupe. Vou deixar aqui o link de acesso a um vídeo que eu explico um pouco mais sobre esse tema, mas resumidamente, o sistema de proteção individual contra quedas ele é composto de cinto de segurança, que é o equipamento, o EPI que o trabalhador está utilizando. Um elemento de ligação, que é o equipamento que vai ligar o cinto a um ponto de ancoragem. Geralmente, esse elemento de ligação é um talabarte em Y ou é um trava-queda, seja de corda, cabo de aço ou retrátil. E o terceiro elemento é justamente o ponto de ancoragem, que quer dizer o que vai segurar em caso de uma eventual queda. Então, isso é o meu sistema de proteção individual contra quedas. E aí eu tenho um detalhe dentro desse sistema, é que esse sistema ele é tão forte quanto o meu ponto mais fraco. Por que eu quero dizer com isso? Imagine que eu tenho um cinto de segurança que ele é dimensionado, o fabricante menciona ele para uma capacidade máxima de 140 quilos. Ótimo, então o meu cinto ele suporta ali um peso de 140 quilos. Ótimo. O meu ponto de ancoragem, o meu engenheiro projetou também para uma capacidade de 140 quilos. Ótimo. Porém, o meu talabarte em Y, ele tem uma capacidade de 100 quilos. Então, não adianta o ponto de ancoragem e o cinto ter 140. O meu sistema ele vai suportar ter uma capacidade máxima de 100 quilogramas. E aí eu já te faço a seguinte pergunta. Comprei um cinto de segurança, tipo paraquedista, bonitinho lá, perfeitinho, aquele de 5 pontos, com acolchoado, para 100 quilogramas. Será que um trabalhador de 100 quilos pode utilizar esse equipamento? Em primeiro momento, nós somos tendenciosos a dizer que sim, não, se o cinto é para 100 quilos, um trabalhador de 100 quilos pode utilizar. Mas não é bem assim. Existe um ponto que às vezes a gente não lê, que está nas entrelinhas, vamos dizer assim, da ficha técnica do equipamento, que aí é o que eu vou mostrar para vocês agora. E aí talvez você, como profissional de segurança, nunca tinha pensado nisso e não sabe a relevância que isso tem. Então aguarde aí que eu vou mostrar para você. Peguei aqui, por exemplo, a ficha técnica de um trava-quedas cabo de aço 8 milímetros. E nos destaques do produto, o primeiro item que aparece é a capacidade. Então está escrito aqui, capacidade para 100 kg. Como eu disse para vocês, nós somos muito tendenciosos a dizer que é um trabalhador de 100 quilos. Mas aqui não diz que é um trabalhador de 100 quilos, está dizendo que a capacidade dele é para 100 quilos. Então, eu não vou considerar nesse peso somente o peso do trabalhador. O que entra nessa conta? Entra as ferramentas que ele está utilizando, entra o próprio cinto, entra o próprio trava-quedas, um talabarte em Y, ou seja, os acessórios, tudo que ele está utilizando, ele aumenta o peso como um todo. Então, não é o peso do trabalhador, mas o peso máximo suportado pelo equipamento. Tá? Então, cuidado com este detalhe. Ah, Wesley, mas espera aí, explica isso um pouco mais. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Imagine que amanhã vamos ter uma atividade em altura sobre telhados. E aí nós vamos iniciar o processo de análise de risco. Então, para uma atividade de troca de um suporte em um telhado, o telhado tem 10 metros, será empregado os seguintes equipamentos com os respectivos pesos. Talabarte de posicionamento, então aquele talabarte que o trabalhador vai precisar utilizar para se posicionar lá no telhado. É muito mais comum na utilização em serviços em postes, em torres, mas deixa ele aqui que talvez nos meus processos de análise de risco ele vai precisar em algum momento lá. Talabarte em Y, todo mundo acredito que conheça, aquele em forma de Y, ele vai ter um peso de 1,5 kg. Esqueci de falar, o talabarte de posicionamento, ele vai ter um peso de 1,4 kg.
Capacete com protetor auditivo, 450 gramas. E aí eu estou falando aqui que eu vou fazer uma atividade, às vezes, no ambiente industrial ruidoso, tá? Imagine que é o protetor auditivo tipo concha. Calçado de segurança, e aí uma botininha aí tamanho 42, né? O par, um peso aproximadamente 600 gramas, aí considerando que ela vai ter uma biqueira, né? Um fator semelhante a esse. O cinto de segurança, eu não estou falando aqui daquele cinto de segurança levinho, né? Estou falando daquele mais robusto, 5 pontos com acolchoamento, para atividades mais complexas. E aí ele vai ter um peso de 2.200. Geralmente esses equipamentos ele tem um peso de 2 a 2.200 mesmos, tá? Isso vai depender se é alumínio, se é aço, algumas variações. Né? Bolsa de ferramentas. E aí, claro que ele vai precisar de ferramentas lá para trocar o suporte. Uma chave de fenda, uma chave de boca, um alicate, né? E aí ele vai colocar tudo num bornal. Alguns locais se chamam de capanga, né? Uma bolsa lá que ele vai pendurar no ombro e vai levar. E essa bolsa com as ferramentas vai pesar 2,350 kg. Somando tudo isso, tá? Dá 8,5 kg. Então, o meu equipamento, meu material que eu estou utilizando está dando 8,5 kg. Então vamos lá. Eu tenho a capacidade do sistema, que é 100 kg por causa do talabarte. Lembra do nosso exemplo? A ancoragem aguenta 140, cinto aguenta 140, mas o talabarte, capacidade de 100 kg. Da onde que eu tirei isso? Da ficha técnica do talabarte em Y. Está aqui para vocês, primeiro item, capacidade de 100 kg, peso do usuário, mais ferramentas. Tá? E aí você pode consultar o fabricante, mas essas ferramentas, pelo menos nesse fabricante, nos dois fabricantes que eu consultei, inclui o próprio equipamento de segurança. Então eu tenho a capacidade do sistema 100 kg menos 8,5 kg, então sobrou 91,5 kg. Esse é o peso máximo do meu trabalhador para executar a atividade neste sistema. Então se eu tenho lá no meu local, um cara com 100 quilos, ele não vai poder fazer esse serviço, porque no meu processo de análise de risco, eu detectei que com ele o meu sistema não irá suportar, o meu sistema não foi dimensionado para essa carga. E quando a gente pega lá a legislação, ela fala que o meu sistema deve ser dimensionado para a carga máxima aplicada. Tá? Então, se eu aumentei, se o peso do trabalhador mais o peso do ferramental deu 108,5 kg, o meu sistema tem que ser dimensionado para esses 108,5 kg. Então, talvez eu chegue à conclusão, né, que eu preciso, por exemplo, neste caso, a peça-chave que eu preciso trocar é o talabarte em Y. Tá? E aí temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente liga lá para o nosso fornecedor e fala assim, eu quero um cinto para 120 quilos. E ele vai te mandar o cinto para 120 quilos. Só que o talabarte é para 100, e aí não resolve o seu problema. Então fique atento o que é o sistema. E nossa dica de hoje é: faça um levantamento do ferramental e equipamento que seus trabalhadores utilizam, das atividades em altura, e confronte isso com o peso, né? Faça essa somatória com o peso e verifique, de acordo com a ficha técnica do equipamento, se o seu equipamento está adequado ou não para essa atividade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido esclarecedor para você. Se gostou, dá seu like, curte o nosso canal. E se você quer que eu fale de um tema aí relevante para você, deixa aqui nos comentários que aí eu terei o prazer de responder. Aquele abraço e um bom trabalho para você.